Oi, aqui é a Fernanda, esse é o Ask Fernanda 2 e nesse vídeo eu vou responder a pergunta do Arthur. O Arthur perguntou quais são as semelhanças e as diferenças entre as provas do TOEFL e do IELTS e qual prova é mais vantajosa. Então, assim, as semelhanças entre a prova do TOEFL e IBT e a prova do IELTS é que ambas as provas têm 4 sessões: Reading, Listening, Speaking e Writing. Tá? E no Writing, ambas têm 2 gerações. Tirando isso, as provas não têm muitas semelhanças, elas têm muitas diferenças. As diferenças principais são nas estruturas de cada sessão e como a prova é feita. Então, vamos lá. No Listening, quando a gente tem a prova do TOEFL IBT, né? Primeiro vou falar sobre isso. A prova do TOEFL IBT, ela é toda feita no computador, né? Então você vai para um centro aplicador, você vai fazer a prova toda no computador. Sessão do Reading, sessão do Listening, você tem 10 minutos de intervalo, e aí você faz a sessão do Speaking, headset, vai ouvir, vai responder tudo pelo computador, vai digitar as suas gerações. E a prova do IELTS, não. A prova do IELTS, você vai para o centro aplicador, e aí a primeira grande diferença que você vai ter aí é que a prova do IELTS, ela não necessariamente vai ser feita toda no mesmo dia. Você pode ter que ir um dia fazer o speaking e no dia seguinte fazer as outras sessões da prova. O que às vezes acaba que é um certo problema, porque a prova do IELTS não é amplamente aplicada no Brasil. Ela é muito aplicada em algumas capitais, nem em todas as capitais, né? Algumas capitais. Então, se você não mora na capital, você acaba tendo que viajar e você acaba tendo que ficar aí talvez mais de um dia fora para poder fazer a prova do IELTS. Mas aí, a prova do IELTS, você tem essa diferença, né? Que você pode ter que dividir a prova, você não tem opção. Então, se você recebe um e-mail e falam que a sua prova vai ser o speaking numa sexta e as outras sessões no sábado, não tem nada que você possa fazer, tá? E aí, outra diferença também é que a prova do IELTS, diferentemente da TOEFL IBT, que é feita toda no computador, numa vez só, né? A do IELTS não, a do IELTS você vai fazer no papel. Então, as sessões de Reading e Listening, você vai pegar, você tem lá a folha de resposta, você vai escrever suas respostas. O seu Speaking é feito cara a cara com o avaliador e as suas gerações feitas à mão. Então, você vê que assim, são grandes diferenças já. Mas quando a gente chega nas sessões em si, as sessões em si também apresentam grandes diferenças. Então, a primeira grande diferença aí, a primeira sessão da prova do IELTS é o Listening, né? O Listening não é a primeira sessão que você vai fazer na prova do TOEFL IBT. Na prova do TOEFL IBT é o Reading. Vamos esquecer o Speaking, né? Que você vai provavelmente fazer em outro dia, do IELTS. Mas o que acontece no Listening é que o Listening do IELTS, ele não é todo de múltipla escolha. O Listening do TOEFL IBT é todo múltipla escolha. O do IELTS não. Então, do IELTS você vai ter que escrever nome, você vai ter que escrever número, você vai ter que escrever data. Ele tem exercícios de múltipla escolha e exercícios que você vai ter que completar. E a mesma coisa acontece na sessão do Reading. Então, além dos exercícios em si serem diferentes, né, o Reading do TOEFL IBT é todo múltipla escolha. E o Reading do IELTS não. Você tem exercícios de múltipla escolha, você tem exercícios que você vai ter que dizer true, false, not given. Você tem exercícios que você vai ter que dizer yes, no, not given. Você vai ter que ter exercício, você vai ter exercícios que você vai ter que completar, você vai ter que voltar no texto, achar a palavra para completar um parágrafo, por exemplo, um resumo, uma frase. Então, a estrutura do Reading também é bem diferente. E aí, quando a gente chega nas redações, as redações também são diferentes. A primeira redação do TOEFL IBT, a gente tem um áudio, você tem um texto que vai falar sobre alguma coisa, defender uma ideia, e depois você vai ouvir um áudio, que é uma aula, que vai te opor àquela ideia do texto. E aí você vai ter que fazer na sua primeira redação uma comparação aí. Você vai ter que dizer os argumentos que foram apresentados no áudio, né, para se opor aos argumentos que foram dados no texto. E a primeira redação do IELTS não é assim, né? A primeira redação do IELTS, o Task 1, ela é bem diferente. Então, se você fizer o Academic, né, que o IELTS você tem 2 tipos, você tem o Academic e você tem o General. Se você fizer o Academic, você vai ter um gráfico, né, alguma informação assim, né, a chart, a pie, a table, né? E você vai ter ali as informações, você vai ter que analisar aquelas informações, ter que analisar aqueles números ou os percentuais. E você vai escrever a sua redação baseado naquilo, tá? Ambas as redações, tanto do TOEFL IBT quanto a do IELTS, a primeira redação, não é uma redação de opinião. É uma redação que você vai apresentar uma informação, uma leitura de uma informação que foi dada. Já a segunda redação, tanto do TOEFL IBT quanto do IELTS, são redações
baseadas na sua opinião. A diferença é a estrutura, né, de cada redação, porque cada prova tem critérios de avaliação e formas de avaliação diferentes. Mas essa é a principal diferença em relação às redações, é a primeira redação. Outra diferença importante na parte do writing é que no IELTS você recebe as duas redações ao mesmo tempo. E você pode começar pelo Task 2 ou pelo Task 1, tanto faz, desde que você faça em 1 hora ambas as redações. No TOEFL isso não acontece. Você vai ter que primeiro, necessariamente, fazer essa redação que eu te falei, que é a redação integrada, né? Que você vai ter o texto, depois vai ter o áudio. Você tem que fazer necessariamente essa primeiro. Você tem 20 minutos, o tempo acabou, você vai automaticamente para a próxima redação, mas você tem 30 minutos. Então, essa é uma outra diferença. E aí a gente tem a parte do speaking também, é bem diferente. No speaking do TOEFL IBT, a gente tem 6 questões. Dessas 6 questões, vamos lembrar que você vai fazer falando com o computador, né? Você vai botar o headset, você vai ouvir a pergunta e você vai responder. As 2 primeiras perguntas são perguntas baseadas na sua opinião, né? Então, experiência de vida, sua opinião. E as 4 últimas questões, questões 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, desculpa, são baseadas em áudio e em texto. Então, você lê um texto, escuta um áudio e entrega a sua resposta baseado na informação que você ouviu. Mesma coisa para a questão 4, texto, áudio, entrega a informação baseada no que você ouviu. Questões 5 e 6 não tem texto, só áudio, você vai entregar baseado naquilo que você ouviu. Então, as questões 3, 4, 5 e 6 do TOEFL IBT são questões de repetição de conteúdo. Você vai repetir aquilo que você ouviu. Já no IELTS, não. No IELTS, é você cara a cara com o avaliador. E a prova é dividida em 3 partes. Dura mais ou menos aí entre 12 e 14 minutos a sessão do speaking do IELTS. E, diferentemente do TOEFL IBT, você não vai ouvir nada para ter que reproduzir conteúdo, é tudo conteúdo próprio. Então, quando você chega, você tem um icebreaker, né? Então, o avaliador vai te fazer algumas perguntas sobre você, de onde você é, o que você estuda, o que você faz, o que você gosta, né? Umas perguntas sobre você. Depois disso, você vai passar para a segunda parte. Tudo isso, assim, não é marcado, né? O avaliador não fala parte 2, mas são coisas bem distintas, né? Você vai receber um cartão onde tem ali um tópico com as informações que você precisa dar. Você tem um tempo, né, 1 minuto para planejar a sua resposta. Você vai olhar, vai pensar o que você vai dizer. E você tem que entregar a sua resposta em 2 minutos, até 2 minutos. Você vai falar sobre aquilo que está sendo pedido. E a partir daquele tema, o avaliador vai fazer uma série de outras perguntas. Então, por exemplo, se você tem que falar de um instrumento musical, você vai falar de música, as próximas perguntas provavelmente vão se referir àquilo também. E o avaliador vai te fazer uma série de perguntas, onde você vai ter que falar. E você vai ter que dar a sua opinião, respondendo as perguntas do avaliador. Então, a estrutura da prova, embora elas tenham as mesmas sessões, a estrutura de cada sessão é muito diferente. A forma como a prova é aplicada é muito diferente. Então, é muito importante que você faça exercícios, né? Tanto o site, tem o site da ITS, que tem exercícios, tem um site do IELTS, eu vou deixar os links aqui, que você pode também fazer exercício, ver. É importante que você veja a estrutura de cada prova antes de você decidir qual prova você vai fazer. Em relação a qual avaliação é mais vantajosa, depende. Depende para onde você quer ir, depende para a universidade que você quer aplicar, depende se você está aplicando para o processo de imigração, qual é o país que você está aplicando para o processo de imigração. Então, assim, o ideal é que você pegue todas essas informações antes de você decidir a prova que você vai fazer. Então, é ideal que se você, por exemplo, quer ir para o Canadá, tanto o TOEFL quanto o IELTS são aceitos. É importante que você veja a instituição que você quer estudar, se eles aceitam mais o TOEFL ou se eles aceitam mais o IELTS. Se você quiser emigrar, o que é melhor para emigrar para o Canadá? Fazer o TOEFL ou o IELTS? É a mesma coisa para qualquer outro país. Se você for para os Estados Unidos especificamente, é que eu recomendo que você faça o TOEFL IBT, que é a prova mais aceita dentro dos Estados Unidos. Nos outros países, a gente tem muito essa questão de poder ser o TOEFL ou o IELTS. Em alguns lugares você ainda vai ter uma certa preferência pelo TOEFL, mas em alguns processos de imigração o IELTS é o preferido. Então você tem que se informar mesmo. Em termos de avaliação, qual avaliação que é mais vantajosa, a gente tem diferenças nos critérios de avaliação. A avaliação do TOEFL IBT é uma avaliação que vai focar mais em conteúdo. Então, quando a sua redação é corrigida, o foco principal dos avaliadores é o seu conteúdo. Quando a gente está falando das redações do IELTS, a gente tem uma avaliação mais rigorosa em termos de gramática, vocabulário, spelling, conteúdo. Então, existe uma certa diferença no rigor das avaliações. De uma forma geral,
não se aplica a todos, né? Não existe uma regra que seja 100%, mas de uma forma geral é mais fácil conseguir um score alto no TOEFL e IBT do que no IELTS. Mas isso depende muito de cada pessoa. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis fazendo o IELTS do que o TOEFL e conseguem um score mais alto no IELTS do que no TOEFL. E é por isso que é importante que você veja a formatação das provas, faça alguns exercícios e se informe, né, qual a prova que é pedida no lugar onde você quer ir, para que você consiga escolher com mais segurança a prova que é melhor para você. É isso aí, Arthur. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você que também está assistindo esse vídeo tenha te ajudado. E se você tiver ainda qualquer dúvida, é só deixar sua dúvida aqui embaixo que eu faço um outro vídeo respondendo. É isso aí. Um abraço.